Olá pessoal, tudo bem? Nesta videoaula, nós vamos discutir aqui, resolver algumas questões do segundo simulado de gestão financeira, do ENAD. Então, é o segundo simulado do ENAD, aí do curso de gestão financeira. Nós temos aqui várias questões, algumas questões bem teóricas, e outras questões que envolvem um raciocínio quantitativo, né, alguns cálculos. Então, nós vamos aqui para o material, para a gente iniciar aqui com essa primeira questão aqui. Olha. Então, essa aqui é a questão 19 do simulado. O número da questão aqui corresponde exatamente ao número da questão lá do simulado. E essa primeira questão aqui é uma questão bem teórica, né, que diz o seguinte: o planejamento estratégico de determinada indústria prevê investimentos em projetos de expansão em novos mercados para os próximos 5 anos. No plano financeiro da empresa, consta como alternativa viável a utilização de recursos gerados no curso normal de suas operações, tendo a empresa optado, portanto, por fontes de financiamento de capital próprio. Então, essa informação aqui, ela é fundamental para a gente ver o que está correto, né, desses itens a seguir aqui, né, o que pode ser adotado como funcional para a empresa, né, como verdadeiro ou não. Então, essa parte aqui de capital próprio, isso aqui é importante. A seguir, são apresentadas possibilidades de captação de recursos pela empresa. Então, aqui é sobre captação de recursos pela empresa. Lembrando que ela optou, né, que ela tem aqui, ela optou por capital próprio, certo? Então, vamos lá. O primeiro, né, o item 1 aqui. Ela vai captar recursos do mercado primário, ou seja, oferta pública inicial de distribuição de ações ordinárias ou preferenciais. Ok, né? Isso daqui faz parte, né, indiretamente do capital próprio. Então, esse primeiro item aqui está ok. Vamos colocar assim um Czinho quando for ok, quando não, vou marcar com um X. Mercado secundário, né, que é captação por meio das negociações das ações realizadas na Bolsa de Valores. Aí não, aí já não é capital próprio, né? Então esse não faz parte. Né, ela não pode captar recurso, né, não vai captar recurso via esse meio. Debêntures, também, né, debêntures não tem nada a ver com capital próprio, né? Então só pelo nome aqui, debêntures, já está fora, né? Que é a oferta pública de distribuição de certificados de recebíveis imobiliários. Aí está fora. Reinvestimento dos lucros retidos resultantes da própria operação da indústria. Ok, isso aqui, né? Ok. Isso é capital próprio, não? Reinvestimento dos lucros obtidos resultantes da própria operação da indústria, isso aqui está diretamente ligado a capital próprio. Né? E 5, empréstimo no banco, empréstimo, não, né? Empréstimo não tem nada a ver com capital próprio, seja em qual banco for, né? O empréstimo, isso daqui é capital de terceiro, tá certo? Né? Isso é capital de terceiro. Não precisa nem ler o restante aqui, né? Você está falando do empréstimo no banco, já é capital de terceiro. Então, o que nós temos aqui como aceitável, né, de acordo com o que a empresa determinou, que ela vai utilizar capital próprio na captação de recursos. Então, nós só temos o 1 e o 4. 1 e 4, 1 e 4, aqui é a letra C, olha. 1 e 4, letra C. Beleza? Então, essa primeira questão aí, alternativa C. Aqui nós temos uma outra questão também bem teórica, claro que envolve uma análise quantitativa
um pensamento quantitativo, digamos assim, né, por trás dessa teoria aqui, mas é uma questão bem teórica que a gente não tem que ficar fazendo cálculo aqui. Isso daqui é sobre o modelo de Markowitz, né, que diz o seguinte, e é a questão número 20 lá do ENAD. Segundo o modelo de Markowitz, esse modelo é de 1952, é um modelo aí famoso na área de finanças, os agentes racionais são avessos ao risco em diferentes graus. E isso vai caracterizá-los no mercado. De acordo com esse modelo, podem-se classificar os riscos aos quais os ativos estão sujeitos em risco diversificáveis e risco não diversificáveis. O primeiro conceito se refere ao risco que afeta de maneira diferente os ativos financeiros. É esse risco diversificável. Inclusive, sobre esse risco diversificável, você pode, dependendo de como você aceita o risco, se você quer um investimento e você aceita correr um certo risco, tem como você diversificar essa carteira, né? Ou seja, montar essa carteira, esse portfólio, né? Carteira de investimento ou portfólio, de tal forma que o risco previsto seja esse estabelecido. Então, tem como você fazer isso. Então, exatamente o que ele está falando aqui, né? O primeiro conceito se refere ao risco que afeta de maneira diferente os ativos financeiros. Isso depende, né, de como você vai escolher esse risco, vai afetar de forma diferente. O risco não diversificável, por outro lado, é aquele a que todos os ativos financeiros estão sujeitos de maneira uniforme, ou seja, aquele que não pode ser minimizado pelos agentes. Então, esse segundo risco, que é o não diversificável, esse daqui não pode ser minimizado. Isso daí vai afetar todos os ativos de forma uniformemente. Logo, os agentes poderiam usar eficientemente essas informações para compor seus portfólios, suas carteiras, de maneira a minimizar o risco por meio da leitura de como os vários ativos são afetados pelos fenômenos da economia. Esse texto aqui, foi adaptado aí do livro do Samanês, e agora nós temos aqui o seguinte: considerando o fragmento do texto apresentado, que trata da relação entre risco e retorno, assinale a opção correta. Então, nós vamos ver aqui na próxima lâmina, a gente tem algumas opções, só alguns comentários aqui, alguns comentários teóricos aqui. Bem, essa questão aqui, o investidor, ele pode escolher de como ele quer montar a carteira de investimento, para correr determinado risco. É claro que o que a gente tem aqui é que geralmente, quanto maior o retorno, maior é o risco. Isso em geral. Tem como você controlar esse risco de acordo com certo retorno? Tem. A gente consegue fazer isso. Eu não quero correr muito risco. Obviamente, o retorno ele vai ser menor. Então, a relação aqui é entre risco e retorno. Então, vamos ver o que ele quer aqui. Ele está fazendo aqui algumas afirmações, e uma dessas afirmações aqui é a afirmação correta. Então, está dizendo aqui, a diversificação do risco de uma carteira, de um portfólio, ocorre sempre que o índice de correlação dos retornos dos ativos for superior a zero, sendo maior a redução quanto mais positivamente correlacionados estiverem seus retornos. Aqui é o seguinte, pessoal, existe um coeficiente que é chamado de coeficiente de correlação, que a gente consegue calcular entre dois ativos, e esse coeficiente de correlação,
geralmente até a gente utiliza uma letra grega, um rho. Em algumas situações pode até utilizar um R como coeficiente de correlação, isso não tem nenhuma importância, mas geralmente a gente utiliza uma letra grega, e esse coeficiente de correlação, ele varia de -1 a 1, sempre vai ser assim, ele vai variar de -1 a 1. E o que ele está afirmando aqui nesse item A é falso, porque na realidade, o risco ele é menor quando esse coeficiente de correlação ele for negativo. Então, quanto mais próximo de -1 estiver esse coeficiente de correlação, menor é o risco, certo? Menor é o risco. Quando você tem esse coeficiente de correlação positivo, o risco vai aumentando, tá certo? Então, é o contrário do que ele afirmou aqui, né? Aí ele está dizendo que quando ele for superior a 0, sendo maior a redução, quanto mais positivamente correlacionados estiverem os retornos. Não. Isso daqui não é verdade. Certo? O item B. A melhor combinação possível de ativos pode ser identificada por meio da seleção de portfólios, obedecendo-se às preferências do investidor com relação ao risco e retornos esperados, né? Retorno esperado. Isso é verdade, não? Isso daqui é verdade. Porque o investidor ele pode escolher, né, qual é o risco que ele quer correr. Primeiro ele vai definir qual é o risco que ele quer correr e ele pode escolher o portfólio dele, né, de acordo com essa relação aí de risco-retorno. Só que aí ele sabe, né, que se ele quer correr um risco baixo, o retorno também é baixo. Né, em geral, isso. Né? Quanto menor o risco, menor o retorno. Um exemplo que a gente tem disso digamos, a caderneta de poupança. A caderneta de poupança é um investimento que, digamos assim, tem risco zero, né? Ou próximo, bem próximo de zero, mas é considerado uma aplicação com risco zero. Só que o retorno desse investimento ele é baixíssimo. Se você investir em algo que tem um risco maior, por exemplo, renda variável, uma compra de uma ação, o risco é maior, só que o retorno também é maior. Então, geralmente, a relação é essa. Então, esse item B é o item verdadeiro. Tá? Vamos ver aqui o item C. As carteiras que formam a chamada fronteira eficiente, segundo o modelo de Markowitz, são denominadas são dominadas pelas demais carteiras que, por sua vez, apresentam melhor relação risco-retorno. Essa primeira parte é verdade, não? A fronteira eficiente ela é bem menor, né? Se você for montar uma carteira utilizando a fronteira eficiente, você tem bem menos opções do que as demais opções. A primeira parte é verdade, mas a fronteira eficiente é onde você tem o menor risco. Né? Por sua vez, apresentam melhor relação risco-retorno. Ele está dizendo as demais, não? São dominadas pelas demais. Ele está dizendo que as demais apresentam menor risco-retorno. Não, isso não é verdade. Certo? Isso não é verdade. Aí o item D. No modelo de Markowitz, é possível descrever o problema do investidor por meio da chamada reta do mercado de capitais. Nada a ver, né? Isso daqui, não. Reta do mercado de capitais com o modelo de Markowitz. Tem nada a ver isso. Ok? A medida de risco relevante para um investidor é expressa pelo risco sistemático, dada a possibilidade de sua redução no portfólio. Não tem nada a ver com risco sistemático, não. Isso daqui é o risco diversificável, né? Então isso daqui não tem nada a ver. Ok? Então, a alternativa correta aqui é a alternativa B. Agora a questão 23. Essa questão 23 já é uma questão que envolve um certo cálculo, não?
e diz o seguinte: uma empresa apresentou os seguintes dados, extraídos de seus arquivos contábeis. Então, esses dados foram extraídos aí dos arquivos contábeis. A gente tem aqui fluxo de caixa operacional, que tem a gente utiliza geralmente essa sigla aqui, né? FCO, fluxo de caixa operacional. Então, o fluxo de caixa operacional anual projetado em regime de perpetuidade é R$30 mil. Esse valor aqui, R$30 mil. Capital de terceiros, a gente tem aqui R$20 mil. Né? Capital de terceiros pode ser um financiamento, né? Ou um investimento de alguém não sócio da empresa. Né? Então, são capital aí de terceiro. E aqui tem o custo da dívida. O custo da dívida aqui, né, desse capital de terceiro, é 20% ao ano. Só que esse custo aqui da dívida, ele tem um benefício fiscal, né, porque é o custo da dívida de capital de terceiro, e capital de terceiro ele tem um benefício fiscal. E esse benefício fiscal, ele é aplicado de acordo com a alíquota do imposto de renda. Né? A alíquota do imposto de renda é 34%. Certo? 34%. E esse daqui é o custo do capital dos acionistas. Ou seja, na verdade, isso aqui é o custo de capital próprio. Certo? Custo de capital próprio, custo de capital dos acionistas. Então, nós temos essas informações aqui, e ele pede o seguinte: considerando-se que as despesas de juros são pagas e que o principal da dívida é renovado indefinidamente, o valor da empresa para os acionistas, que ele chama aqui de VEA, né? VEA, valor da empresa para os acionistas, é D. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui o valor da empresa para os acionistas. Aqui tem mais de uma forma de você calcular isso. Né? Eu vou calcular aqui assim. O valor da empresa para os acionistas é o fluxo de caixa dos acionistas. Observe que isso aqui a gente vai calcular, porque o que a gente tem aqui é o fluxo de caixa operacional. A gente vai calcular esse fluxo de caixa dos acionistas. Então, é isso daqui dividido pelo custo do capital do acionista, ou custo de capital próprio. Né? Vou colocar aqui, vou chamar isso daqui de custo de capital do acionista. Então, custo de capital dos acionistas. Beleza? Que é isso aqui. Né? Então, na verdade, a gente vai encontrar um valor aqui, um valor monetário, que é o fluxo de caixa dos acionistas. E a gente vai dividir isso por 30%, certo? Que, na verdade, esse 30% aqui, eu vou utilizar ele em valor decimal, né? 0,3. Beleza? Então, esse custo de capital dos acionistas está aqui, 0,3. Agora, eu preciso calcular esse fluxo de caixa dos acionistas. Esse fluxo de caixa dos acionistas, isso é igual fluxo de caixa operacional menos os juros. Beleza? Menos os juros. Bem, isso significa, então, que o fluxo de caixa dos acionistas é igual. Fluxo de caixa operacional é 30 mil. Então, nós temos aqui 30 mil menos os juros. Eu preciso calcular os juros, então, não? Eu preciso calcular os juros. Só que, para calcular aqui os juros, eu preciso calcular os juros. Quem que é os juros, né? Juros está ligado a esse capital de terceiros aqui. Só que, como o custo desse valor aqui, né, o custo da dívida é 20% ao ano, e tem o benefício fiscal, então, antes da gente calcular o valor dos juros, eu tenho que calcular aqui o benefício fiscal, certo?
Eu tenho que calcular o benefício fiscal. Eu calculo esse benefício fiscal assim, olha. Eu pego aqui 20%, que é o custo da dívida, e eu tiro o benefício fiscal dele. Para tirar o benefício fiscal, basta você multiplicar aqui por 1 menos o benefício fiscal. Esse benefício fiscal aqui é 34%, só que aqui eu já vou colocar em valor decimal, tá vendo? Eu estou pegando o todo, que é o 20%, que está sendo representado aqui, né? E eu estou tirando o benefício fiscal disso aqui, certo? Isso aqui seria o custo da dívida ajustado, né? Algumas pessoas chamam dessa forma. Então, aqui fica 20% vezes 1 menos 0,34, isso dá 0,66. 4 e 6, 10, né? 70 mais 30, exatamente, 0,66. Se a gente efetuar essa multiplicação aqui, 2 vezes 66 dá 132. Só que aqui eu tenho 2 casas decimais, mas eu tenho um zero aqui, né? Então, teria um zero aqui. 20 vezes 66 dá isso aqui, né? 1.320. Como eu tenho 2 casas aqui, vem aqui 2 casas, e isso daqui é percentual. Então, na realidade, o custo da dívida é 13, o custo do capital de terceiro é 13,20%. Isso aqui já é o custo, digamos assim, o custo líquido, né? Porque eu tirei o benefício fiscal já. Era de 20, né? O custo bruto aqui, né? Digamos assim, vamos chamar desse custo de capital de terceiro bruto, 20%. Quando eu tiro o benefício fiscal, que é o imposto de renda, né? Vou tirar 34% de 20%, sobra isso daqui, ó, 13,20. Então, na verdade, o juro que vai ser pago aí é 13,20, mas eu vou colocar 13,2, porque o zero à esquerda aqui posso abandonar, vezes os 20 mil. Olha. Beleza? Vezes os 20 mil. Então, o valor dos juros aqui é igual. Vou rabiscar, acho que não precisa nem rabiscar essa continha aqui, né? Eu só vou passar isso aqui para valor decimal, eu gosto de deixar assim em valor decimal. 13,2% é 0,132 vezes 20 mil. 2 vezes 132, né? Só vou multiplicar os inteiros aqui. 2 vezes 132 dá 264. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. Como aqui eu tenho 3 casas decimais, e aqui eu tenho 4 zeros, então 3 deles desaparecerão. Só tenho um zero aqui. Ou seja, o valor dos juros é 2.640. Então, eu venho aqui, 2.640. Eu sei que o fluxo de caixa dos acionistas é 30.000 menos 2.640. Isso dá 27.640 para 1.360. 40 mais 60, 100. 400 mais 600, isso. 27.360. Aí a gente vem aqui e coloca aqui os 27.360. Ou seja, 27.360 dividido por 0,3. Vou fazer essa continha aqui. Apesar de que daria até para fazer direto aqui, né? 27 dividido por 3 dá 9. 3 dividido por 3 dá 1. 6 dividido por 3 dá 2. Mas eu vou escrever aqui, ó. 27.360 dividido por 0,3. Vou igualar aqui o número de casas decimais, né? Vou colocar um zero aqui, obviamente. Agora eu já posso apagar as casas decimais, ó. Então, na verdade, isso daqui é esse valor dividido por 3. Então, aqui, ó, 27 dividido por 3 dá 9. 9 vezes 3, 27. Para 27, nada. Baixa o 3,
dá 1. 3 vezes 1, 3 para 3, nada. Baixa o 6, dá 2. 2 vezes 3, 6 para 6, nada. Sobraram 2 zeros, é só acrescentar 2 zeros aqui. Então, na verdade, esse VE, que é o valor da empresa para os acionistas, isto é 91.200, que é exatamente o que nós temos aqui na alternativa D de dado. Ok? Eu fiz essas contas dessa forma aqui, mas tem outras formas de você fazer essa conta. O valor do juro aqui, você pode calcular 20% disso, depois você pode calcular aqui o benefício fiscal em forma de valor monetário, e subtrair um do outro depois. Aqui eu obtive esse valor em percentual, que geralmente, em sala de aula, eu utilizo esse método para calcular para tirar o benefício, para descontar o benefício fiscal de uma taxa. Beleza? Então, aí, a alternativa D, essa alternativa aí da questão 23. Agora, aqui a questão 27. Essa questão 27, nós temos o seguinte, né? Considere que uma empresa tenha projetado as seguintes vendas trimestrais para o próximo ano: 1.200 no primeiro trimestre, 1.350 no segundo trimestre, 1.300 no terceiro trimestre e 1.800 no quarto trimestre. Sabendo que 50% das vendas são recebidas à vista e os 50% restantes serão recebidos no trimestre seguinte, avalie as afirmações a seguir. Aí a gente tem aqui essas 3 afirmações, né? O total previsto de recebimento para o primeiro e segundo trimestre são, respectivamente, R$ 600 e R$ 1.275. O item 2, o total previsto de recebimento para os 4 trimestres é de R$ 5.650. O total previsto de recebimento para o terceiro e o quarto trimestre são, respectivamente, R$ 1.325 e R$ 1.550. Aí então, é correto que se afirma, né, em 1 apenas, 2 apenas, 1 e 3, 2 e 3, 1, 2 e 3. Vamos ver aqui. Eu vou organizar isso daqui da seguinte forma. Eu vou organizar aqui como primeiro, esse aqui é o primeiro trimestre, não vou escrever trimestre, não. Segundo, terceiro e quarto trimestre, né? E aqui, o quarto trimestre. Então, vamos lá. Os valores aqui do primeiro trimestre é 1.200. Eu vou colocar aqui em cima, esse 1.200 é as vendas previstas, mas o que ele vai receber, pode observar que é 50% à vista e os outros 50% no trimestre seguinte, certo? Mas esse daqui, né, a venda do primeiro trimestre é 1.200. A venda do segundo trimestre é 1.350, então aqui é 1.350. E as vendas do terceiro é 1.300, que é 1.300. Do quarto é 1.800. Aqui eu só organizei, né? Porque, na realidade, o que acontece? Somente 50% desse valor vai ser recebido aqui nesse primeiro trimestre. Então, 50%, metade de 1.200 dá 600. A outra metade vai ser recebida aqui no segundo trimestre. Então, a metade de 1.200 aqui no primeiro, a outra metade aqui no segundo. Idem para esse, não, né? Metade de 1.300 dá 650, metade de 50, 25, 675. Isso?
1.300 dividido por 2 dá 650, mais 25, 675. Fazendo as continhas aqui de cabeça, né? Tomara que não saia nenhum erro aí. E a outra metade vem para cá, não. 675. É porque essas continhas aqui são bem fáceis, né? Metade de 1.300, 650. A outra metade vai ser recebida aqui, 650. E a metade desse 1.800 no próprio trimestre. Pronto. Com isso, a gente consegue os valores de cada trimestre, né? Os recebidos em cada trimestre. O primeiro é esse aqui, né? Só 600. Esse daqui vai dar 5.7.275. Esse daqui dá 5, 12, vai 1, 12, 1, 13. 1.325. Esse daqui dá 0, 5, 15. Beleza, temos todos os valores aqui. O único que nós não temos ainda é a soma total, né? Porque aqui ele fala... Aqui, ó, o total previsto... Vamos por item aqui, vamos por item. Já estou avançando aqui, lá para o segundo degrau da escada. O total previsto de recebimento para o primeiro e o segundo trimestre são, respectivamente, 600 e 1.275. 600 e 1.275. Ok. 600, ok. 1.275, ok. Esse item está ok. Beleza? Então, aqui, inclusive, a gente já pode eliminar este e a gente já pode eliminar este, porque não tem o 1, né? Ou vai ser esse item A, ou vai ser o item C, ou vai ser o item E. Beleza? O total previsto de recebimento para os 4 trimestres é de 5.650. 4 trimestres. Então, vamos lá. Vou pegar aqui o valor do primeiro, mais o valor do segundo, mais o valor do terceiro, mais o valor do quarto. Se quiser somar isso aqui de cabeça também até que daria, né? Mas vamos fazer aqui. 10, vai 1, 8, 10, 15, vai 1, 7, 9, 12, 17, vai 1, 4.750. Opa, não, né? 4.750. Então, o item 2 está fora. Consequentemente, isso daqui está fora. Nós só temos a alternativa A e a C agora, né? Vamos lá. O total previsto de recebimento para o terceiro e o quarto trimestre são, respectivamente, 1.325. Terceiro, 1.325. Ok. Quarto, 1.550. 1.550. Ok. Esse daqui também está ok. Então, é 1 e 3. E esse 1 e 3 nós temos aqui na alternativa C. Então, pessoal, a questão número 27 aí, alternativa C. Beleza? Algumas continhas aqui, né, bem simples. Tem que seguir aí a instrução que ele está passando, que 50% vai ser, né, recebido no próprio trimestre e os outros 50% no trimestre seguinte. Questão 29 aqui, nós temos aqui o seguinte. As tabelas a seguir apresentam simulações de financiamento com saldo devedor inicial de R$10.000, 12 parcelas e juros de 6% ao ano, por meio dos sistemas Price e SAC. Aqui nós temos a tabela Price e aqui o sistema de amortização constante, que é a tabela SAC.
Considerando as informações apresentadas, avalie as afirmações a seguir em relação aos sistemas de amortização price e saque. Então, nós temos essas informações aqui, né, nessa tabela. Só vamos fazer uma análise aqui dessa tabela previamente, antes da gente ver o que ele quer, né? Vamos só fazer uns comentários gerais aqui. O sistema de amortização price, aqui é a tabela price, uma característica que a gente tem é que o valor da parcela é sempre constante. O valor da parcela é sempre o mesmo. Isso daqui é bastante comum, por exemplo, em financiamento de veículo, por exemplo. Financiamento de veículos, eles utilizam bastante essa tabela price. Ok? Então, pode observar que é sempre o mesmo valor, R$ 1.192,77, todas as parcelas. Consequentemente, isso daqui é o total que foi pago no financiamento, tá vendo? Da tabela price. Vamos fazer uma comparação aqui com o valor da parcela do saque. O valor da parcela do saque não é constante. Esse valor ele é decrescente, tá vendo? R$ 1.433,33, depois R$ 1.383, né? E 33 centavos. Isso aqui decresce, né? E a soma de todas as parcelas dá isso daqui, ó, 13.900. Pode observar aqui no sistema price a quantidade de juros é um pouquinho maior do que, né, do que na tabela saque. Porque aqui, na verdade, a gente tem juros sobre juros, e aqui a gente não tem juros sobre juro. No saque, a taxa de juros é sempre sobre o saldo devedor, certo? Sempre sobre o saldo devedor. Como aqui tem juros sobre juro, e esse valor do juro ele é diluído, né, em todas as parcelas, então aqui gera um pouquinho mais de juro do que no saque. Então, essa é a primeira característica. E uma outra característica aqui do saque, acredito que nesta questão ele não cobrou isso, né? Pelo que eu me lembro, depois eu vou ver a próxima lâmina, mas é sempre bom a gente frisar isso daqui com relação ao saque. O sistema saque, o valor das parcelas e também o valor dos juros, ele decresce de acordo com a progressão aritmética. E nesse caso aqui, ó, a diferença, a razão dessa progressão aritmética, né? A razão da progressão aritmética é R$ 50, tá vendo? 600, 550, caiu para 500, caiu para 450, 400. Pode observar que é exatamente R$ 50 a razão dessa progressão. Beleza? E o que a gente tem de constante aqui no saque? Como o próprio nome já diz, né? Sistema de amortização constante. O que a gente tem de constante aqui é a amortização. Essa amortização aqui é exatamente o valor 10.000 dividido por 12, que dá esse valor aqui, ó. Isso daqui, se você somar, né, não vai dar exatamente 10.000, porque vai dar R$ 9.999,99. A diferençazinha aí de 1 centavo, né? Beleza? Mas só para frisar essa característica aqui. O que mais que a gente tem aqui, né? O valor da parcela é sempre a soma da amortização com o valor dos juros. Se você somar aqui, ó, 592,77 mais 600, vai dar esse 1.192,77. Certo? É sempre assim, ó. E o valor do juro aqui é sempre calculado sobre o saldo devedor do período anterior. Por exemplo, esse 600 aqui foi calculado 6% de 10.000. 6% de 10.000 dá esse 600 aqui, ó. Esse valor aqui, ó, foi calculado 6% desse anterior aqui, ó. Esse juro vem desse anterior. Esse outro aqui vem desse anterior. O juro é sempre calculado sobre o saldo devedor do período anterior. Aqui, ó. Esse daqui, ó. Idem aqui, olha. Esse juro aqui de 600 é 6% de 10.000 do valor inicial. Esse daqui é calculado desse, esse, desse, esse, desse,
e assim vai. Ó. O juro é sempre calculado sobre o saldo devedor do período anterior. Inclusive, aqui no sistema de amortização constante, esse conceito aqui ele é fundamental para você determinar as parcelas. Beleza? Então, vamos passar para a próxima lâmina. Né? A gente já fez uma análise aqui, já deu uma olhada geral nessa tabela. Entendemos aí alguns conceitos aí do sistema Price e do sistema SAC. Então, agora vamos ver o que ele quer. Item 1. Tanto no sistema Price quanto o SAC são vantajosos, podendo ser utilizado o sistema que melhor se adequar ao perfil do tomador de empréstimo. Isso é verdade, né? Quer ver, olha? Não é porque o sistema Price tem um pouco mais de juros que ele é inadequado. Isso depende, porque se você observar, olha, se você quiser um financiamento em que as parcelas são iguais, a melhor opção é o Price, porque aqui o SAC, o valor da primeira parcela começa bem maior do que no Price, tá vendo? Aqui é R$ 1.192,77 e aqui é R$ 1.433,33. Agora, se você quiser um financiamento em que você começa pagando mais no início e depois você paga menos no final, então o mais indicado é o SAC. Então não tem essa de, melhor é o Price, ou melhor é o SAC. Não tem isso. Isso daí depende muito do perfil do cliente. Tem cliente que prefere o SAC, tem cliente que prefere o Price. Beleza? Então, olha, esse primeiro item aqui, ó, tá ok. Certo? Tá ok. A soma das parcelas da tabela SAC é menor que a das parcelas da tabela Price, pois na tabela SAC as parcelas iniciais são maiores, de forma que o saldo devedor é amortizado mais rapidamente. Isso daqui é verdade, não? Se a gente voltar aqui e olhar, não, você pode observar que a soma das parcelas no SAC é menor do que no Price. SAC, R$ 13.900. Price, R$ 14.313,24. E pode observar que aqui começa maior o valor da parcela, como ele disse, e isso é verdade, né? Eu já tinha observado isso aqui, né? Começa maior no sistema SAC. Consequentemente, né, o saldo devedor ele vai diminuindo mais rapidamente. Se você observar, olha aqui, ó, vamos pegar nessa linha aqui para você ver. Né? Olha o saldo devedor dessa linha e olha o saldo devedor dessa linha. 5.865. E aqui é 5.000, tá vendo? O saldo devedor ele vai diminuindo mais rapidamente. Beleza? Então, essa segunda afirmação também está correta. Também está correta. Terceiro, os sistemas de amortização apresentam as características demonstradas no quadro a seguir. Então, nós temos aqui o Price, as parcelas são constantes, isso é verdade. No SAC, decrescente, a gente já viu lá, não? Vamos só voltar aqui, não custa a gente ver novamente, não? Parcela, constante, no Price. Aqui, decrescente, está vendo? 400, 300, 333, 200, 233, 100, está vendo? Está decrescendo. Beleza? As amortizações são crescentes no Price, isso é verdade, e aqui a amortização é constante. Vamos só voltar lá para a gente ver, né? As amortizações do Price. 592, 628, 666, 706, está vendo? Crescente. E as amortizações no SAC, constante. Beleza? Primeira prestação no Price é mais barata, verdade? E no SAC é mais caro. Já vimos isso, mas vamos só voltar lá, né? Primeira prestação, 1.192. Do SAC, 1.433. Mais cara no SAC. Beleza? Última prestação. Mais cara.
mais barata. Do price, a última é mais cara. Vamos voltar lá para ver? Do price, 1.192, mais cara. 833,33, mais barata. Certo? 883, menor que 1.192. Ok? Então, beleza. Saldo devedor. Aqui, decréscimo inicial lento. É verdade. E aqui, decréscimo linear, em progressão aritmética. Né? Isso aqui, olha, decresce em progressão aritmética. Olha. Pode observar aqui que o decréscimo, né, que ele está falando, ó, do saldo devedor, saldo devedor, aqui você pode observar que a diferença sempre vai ser de R$50. Ó. Diferença de 50, não, diferença de, não é de 50, né? A quantidade de 50 é isso daqui, né? A diferença aqui vai ser 833,33, né? Aqui, ó. É exatamente o valor da amortização, a diferença aqui, né? Diferença de um para o outro. E pode observar que aqui, olha lá, 9.166, 9.400, né? Ó, mais lento, ó, 700 e alguma coisa, 300. 7.500, 8 e alguma coisa. Aqui é mais lento, aqui é mais rápido. Beleza? E o decréscimo é linear. Então, isso daqui está tudo correto, né? Tudo que ele afirmou aqui, tudo bate. Então, nós temos aqui, é correto o que se afirma em 1, 2 e 3. 1, 2 e 3, alternativa é. Beleza, pessoal? Agora aqui uma questão, essa questão número 30, também ela é bem teórica, essa questão número 30, e nós temos aqui o seguinte, né? Uma empresa apresentou um prejuízo acumulado resultante de uma estratégia de forte expansão de suas franquias no país. O proprietário, em reunião com os diretores de cada departamento, definiu a nova estratégia com o objetivo, então, definiu, isso aqui vai ser importante para a gente, definiu a nova estratégia com o objetivo de reverter os resultados no período. Após pesquisa de mercado, o departamento de marketing, em conjunto com a recém-criada área comercial, irá reposicionar o produto de forma a atingir novos públicos-alvo, além de buscar novos mercados com o processo de internacionalização da marca. O departamento de produção e compras irá trabalhar na identificação de fornecedores que elevem o padrão de qualidade dos insumos e, por consequência, dos produtos acabados. Também serão investidos recursos na atualização tecnológica do Parque Fabril. O Departamento de Recursos Humanos irá capacitar os colaboradores com novas técnicas de gestão e manuseio dos novos equipamentos. Dentro deste contexto, o setor financeiro da empresa recebeu o desafio de elaborar, em conjunto com os demais departamentos, o orçamento para o ano de 2018. Considerando as informações do texto, assinale a opção em que é apresentado o tipo de orçamento mais adequado para o cenário proposto. Então, olha, o cenário é que eles definiu nova estratégia, né? Então, ele quer saber qual é o orçamento que se adequa a essa nova estratégia, né? Então, nós temos aqui, ó, orçamento de tendência, né? No orçamento de tendência, os dados anteriores são utilizados, né? Utiliza dados passados para projetar o futuro. E aqui, eles não vão utilizar dados do passado, né? Eles definiram uma nova estratégia, né?
É uma nova, não vão utilizar nada do passado. Tá? Então, isso é o quê? É um orçamento base zero. Né? O que é um orçamento base zero? Essa nova estratégia. O que mais se adequa a isso, né? Um orçamento base zero. Os dados do passado são esquecidos. Então, como é uma nova estratégia, né? Os dados do passado são esquecidos, ou seja, é um orçamento base zero. Tá? Orçamento estático. Esse orçamento estático aqui não muda, né? No decorrer do processo. Não muda ao longo do processo, né? No decorrer ao longo do processo. Tá? E não disse nada que eles não vão mudar, né, ao longo do processo. Então, não é estático. A única coisa que eles definiram foi uma nova estratégia, então é base zero, ou seja, os dados do passado serão esquecidos. E esse orçamento flexível, né, ou variável, também é chamado de variável, permite mudanças durante sua execução, né? Por isso que é flexível ou variável. Né? Tem alguns livros até que eles colocam isso aqui, colocam os dois assim, flexível ou variável. Né? Permite mudanças durante sua execução. E esse rolling budget, isso daqui, a receita e os gastos são constantemente ajustados. Tá? Então, isso daqui não tem nada a ver com a nova estratégia definida. Né? A nova estratégia, então, vai ser um orçamento base zero, ou seja, os dados do passado são esquecidos. Alternativa B. Questão 31. Na questão 31, aqui nós temos o seguinte. A tabela a seguir mostra os resultados de análise da viabilidade econômico-financeira de dois projetos, A e B, mutuamente excludentes, ou seja, escolhe um ou escolhe o outro, nunca ambos. A empresa possui taxa mínima de atratividade de 15%. Então, essa taxa mínima de atratividade é 15%. Essa taxa mínima de atratividade, ela é utilizada para você fazer uma comparação com essa taxa interna de retorno, que é a TI, né? Que, na verdade, é o retorno do investimento. Né? É um índice que é utilizado para você ver o retorno do investimento. Né? Às vezes, o pessoal costuma utilizar mais a TI do que o VPL, porque a TI apresenta um percentual, né? E é mais fácil de você ler o percentual do que o valor monetário. Tá? Então, nós temos aqui os dois projetos, o projeto A e o projeto B. Nesse projeto A, nós temos a taxa interna de retorno, que é a TI, 26,51% para o A, 25,52% para o projeto B. E o valor presente líquido, que é também chamado aí de VPL, né? Isso aqui está em reais, R$ 325,59 para o projeto A e R$ 225,22 para o projeto B. A partir dessas informações, avalie as acessões a seguir e a relação proposta entre elas. Isso aqui é uma questão do tipo a seção razão, né? Então, nós temos aqui o primeiro item que diz o seguinte: o projeto A irá gerar maior valor à empresa do que o projeto B. Isso é verdade, né? Porque a taxa interna de retorno, tanto no A quanto no B, é maior do que a taxa média de atratividade. Só que no projeto A, a taxa interna ela é maior do que no B. E o VPL também é maior. Então, o que ele afirmou aqui, isso é verdade. Não? Certo? Isso é verdade o que ele afirmou. Por quê? Tem esse porquê aqui, né? Vou até fazer uma marcação aqui para ele não passar aí despercebido. Por isso que é uma questão do tipo acessão razão. Então, isso está correto. O projeto A apresenta maior TI e VPL em relação ao projeto B. É verdade, né? Certo? É verdade. E, obviamente, isso daqui vai ter o maior retorno, não?
o projeto A irá gerar maior valor à empresa do que o projeto B, porque o projeto A apresenta maior TI e VPL em relação ao projeto B. A TI é maior e porque o VPL também é maior. Então, os dois itens estão certos e o 2 justifica o 1. Vamos ver? A respeito dessas acessões, assinale a opção correta. Então, nós temos aqui. As acessões 1 e 2 são proposições verdadeiras. Ok. E a 2 é uma justificativa correta da 1. Ok. Ok, ok. Alternativa A. Os outros não, né? As acessões 1 e 2 são proposições verdadeiras, são. Mas a 2 não é uma justificativa da 1. Sim, a 2 é uma justificativa da 1. Né? A acessão 1 é verdadeira e a 2 é falsa, não, né? Isso aqui não. Isso aqui também no 2, não, né? A acessão 1 é uma proposição falsa, não. E a 2 é verdadeira, sim, né? Isso aqui sim. Isso aqui sim. As acessões 1 e 2 são proposições falsas, não. Certo? Então, a alternativa A aí, a alternativa correta aí dessa questão aí, número 31. Beleza? Então, pessoal, então aqui é só uma análise, né, que foi feita da TI e do VPL. Só mais uma observação aqui, que essa taxa interna de retorno, ela sempre é comparada com essa taxa mínima de atratividade. Se essa taxa interna de retorno ela for maior do que essa taxa mínima de atratividade, então o projeto ele é viável, ou seja, ele é rentável, ele é maior do que a taxa de mercado. Às vezes, a gente utiliza até essa taxa mínima de atratividade como sendo a taxa Selic, tá certo? Então, TI maior que a taxa mínima de atratividade, o projeto é rentável, né? Então é viável. Beleza? Então vamos aqui para a próxima questão, que agora é a questão 34 lá da prova do ENAD. Aqui também tem duas lâminas. Nessa primeira lâmina a gente tem um gráfico aqui e algumas informações. Vamos ver aqui o seguinte. Uma empresa criou um produto para ser lançado no mercado e, para tanto, foi realizado um estudo de mercado que indicou a demanda estimada entre 100 e 600 unidades de produto por mês. De posse dessas informações, o pessoal do departamento de custos da empresa calculou a lucratividade esperada da venda do produto, conforme volume de vendas, traçou a linha de tendência a partir da equação de regressão e calculou o R², obtendo os dados e o gráfico a seguir. Então, aqui nesse gráfico, aqui nessa linha, na horizontal aqui, a gente tem o volume de vendas, né, das peças, quantidade, e aqui a gente tem a lucratividade. Esse 0,30 aqui é 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80% e 90%. Essa aqui é a equação de regressão linear. Está vendo? Y igual a 0,0007 vezes x. Esse x aqui é essa variável aqui, pessoal. Certo? E esse y aqui vai dar aqui a lucratividade. Certo? Essa reta de regressão, né, é esse pontilhado aqui, né, aproximado aqui, não é não? Essa é a reta de regressão. E esses aqui são os valores amostrais. Esses pontos maiores aqui, ó, são os valores amostrais. Desses valores amostrais aqui, obteve essa reta média aqui passando. Beleza? Então, essa é a informação que a gente tem. Esse R², né, ele vem do coeficiente de correlação linear. O R é o coeficiente de correlação linear. Isso aqui não, né? É o
coeficiente de correlação linear simples, né? Só entre duas variáveis. Quando a gente eleva esse R ao quadrado, esse R aqui, ele varia de 0 a 1. Tá? Ele varia de 0 a 1. Obviamente, quando você eleva um número entre 0 e 1 ao quadrado, ele diminui, certo? Ele diminui. Isso significa, então, que esse R ele é sempre maior que esse R ao quadrado. Vai ser maior ou igual, né? Porque se for 1, vai dar igual. Tá? Mas quando ele estiver entre 0 e 1, se o R for estritamente maior do que 0 e estritamente menor do que 1, esse R ele é sempre maior do que o R ao quadrado. Ou seja, quando você eleva um número entre 0 e 1, ele fica menor. Isso significa que o R é maior que 90, o coeficiente de correlação, não. Significa que esse coeficiente de correlação ele é maior do que 0,9132. E uma correlação acima de 90%, né, significa que essas variáveis são altamente correlacionadas, certo? São altamente correlacionadas. Esse valor aqui vai dar maior que 95%, né? Esse R aqui vai ser maior que 95%. Mas uma certeza a gente tem, ele é maior do que esse R ao quadrado, que é 0,9132. Beleza? Então, são essas informações iniciais aqui que a gente tem. A gente vai voltar, porque a gente vai observar o que ele está pedindo lá, e a gente vai ter que olhar o gráfico aqui. Então, vamos lá. O departamento de marketing da empresa avaliou que a demanda pelo produto é sazonal, estando a expectativa de vendas nos meses de baixa demanda próximo de 150. Então, baixa demanda, 150 unidades. E, nos meses de alta demanda, em aproximadamente 550 unidades. O preço de venda operado pela empresa, em qualquer dos cenários, será de R$ 6,00. Esse é o preço de venda, certo? Preço de venda e as quantidades esperadas em baixa demanda, 150 unidades, alta demanda, 550 unidades. A respeito dessa situação hipotética, avalie as afirmações a seguir. Nos meses de alta demanda, segundo a previsão do departamento de marketing da empresa, espera-se uma lucratividade de 80%. Então, olha, alta demanda, 80%, certo? Alta demanda são 550 unidades. Vamos voltar lá. Alta demanda, 550 unidades. 550 unidades, alta demanda. Aqui, alta demanda, 550 unidades. O pontinho está aqui, né? 80%, certo? 550 unidades, fui no gráfico, alta demanda, 80% é a lucratividade, certo? Leitura de gráfico, simplesmente, pessoal. Apesar de ser aqui correlação e regressão linear simples, que já é um assunto até, digamos, da parte de métodos quantitativos, de estatística, um assunto um pouquinho mais elaborado, mas aqui é simplesmente leitura de gráfico. Você só tem que saber o que significa o R, o que significa essa equação e como que lê esse gráfico. Então, aqui, voltando, isso que ele afirmou está correto. Beleza? 80% a lucratividade. Nos meses de baixa demanda, segundo a previsão do departamento de marketing da empresa, espera-se uma lucratividade de 40%. Baixa demanda,
150 unidades. 150 unidades, ele está dizendo que é 40%. Vamos lá ver? Baixa demanda. Baixa demanda aqui, né? 150 unidades, o pontinho está aqui, né? Opa! O pontinho está aqui. Próximo de 50, não é isso? E ele afirmou 40, tá vendo? Ó, um pouquinho maior que 50, né? Um pouquinho maior que 50. Ele afirmou 40. Não, né? Então, aqui, no. Beleza? Nos meses de alta demanda, segundo a previsão do departamento de marketing da empresa, o lucro líquido da empresa será de 3.300. Pessoal, esse valor aqui não é do lucro líquido. Esse valor aqui é da receita, quer ver? Se você calcular aqui a receita, isso aí é uma pegadinha, né? Receita. Alta demanda, 550 unidades. Vou colocar aqui, inclusive, como que é a forma da receita. Receita é o preço de venda vezes a quantidade. Então, aqui, a receita, preço de venda é R$6, vezes a quantidade, que é 550 na alta demanda. Tá vendo? E se você fizer essa conta aqui, 6 vezes 500, 6 vezes 5, 30. 6 vezes 5, 30. Isso daqui dá 3.300, né? Porque 6 vezes 50 dá 300. E 6 vezes 500 dá 3.000. Isso aqui dá 3.300. Peguinha, né? Sai para lá, que a gente não cai nisso. Isso daqui não é lucro líquido, isso daqui é receita. Certo? Isso daqui é o valor da receita e não do lucro líquido. Beleza? Isso aqui é... Isso daqui é a receita. Ok? Já falamos muito disso daqui lá em métodos quantitativos, naquela parte de matemática básica, a gente falou sobre isso. Receita, até mesmo em finanças corporativas eu já falei disso aqui. O item 4 agora, pessoal. O R² indica que a correlação entre as variáveis é significativa. Beleza, isso é verdade, né? Correlação acima de 90% é muito significativa, não? Ou seja, significa que as variáveis são altamente correlacionadas. Beleza? Então, 1 e 4 nós temos aqui. Onde que está isso? Opa, aqui na alternativa B. Beleza, pessoal? Então, aí, essa questãozinha aí, né, uma questão de correlação e regressão. Como eu disse, né, esse último item aqui, ó, se você observar, esse R² aqui, né, que é de 91,32%, certo? Isso aqui eu posso colocar em percentual, né, isso aqui. Isso aqui é a mesma coisa que 91,32% a correlação, sendo que o máximo é o 100%, né, já que uma vez que esse coeficiente de correlação, ele varia de 0 a 1, né, o R, e o R² também, certo? Então, essa questão aí era simplesmente a análise desse coeficiente de correlação e uma análise gráfica aí. Beleza? Então, pessoal, essas foram as questões aí, né, da prova do simulado, esse segundo simulado aí da gestão financeira. Tá? Espero ter ajudado aí vocês nessa caminhada aí rumo à prova do ENAD.
E teremos aí em breve, né, um próximo simulado do ENAD, com mais algumas questões aí envolvendo essa parte aí de finanças corporativas, matemática financeira. Hoje não teve aqui de matemática financeira, mas nós tivemos aí de finanças corporativas, da parte de estatística, né, que é essa parte aqui de correlação e regressão. Então, no próximo simulado, que teremos aí em breve, teremos mais questões aí para vocês aí se prepararem aí de forma adequada para esse exame aí que faremos aí no final do ano. Então, pessoal, até o próximo simulado aí e bons estudos a todos vocês.